Fala, meus investidores! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Cripto. E hoje bora discutir sobre Bitcoin, discutir sobre decisão no aumento da taxa de juros e o que nos espera no dia de hoje, tá, rapaziada? Então, já deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário e se inscreve no canal ativando as notificações, beleza? Meu principal objetivo nesse vídeo vai ser atualizar vocês em relação ao price action do Bitcoin, ao que a análise de sentimentos está nos mostrando, né? E como que a taxa de juros hoje pode impactar o nosso mercado, tá? Então, rapaziada, bora lá, tá? O Bitcoin levemente tocou, né? Mas não chegou nem a tocar, né? Mas levemente ele desafiou tocar aqui no topo histórico anterior, né? Ele desafiou, na verdade, passar abaixo da média de 300 semanas, que é uma média muito forte, né? Eu botei aqui as médias semanais, uma das mais fortes que eu utilizo, que é a média de 200 semanas essa roxa, de 250 essa verde e de 300 semanas essa azul clara, tá? Então a gente teve um pequeno desafio aqui de tentar passar abaixo e não conseguimos, tá? Então, rapaziada, apesar da gente não ter tido a decisão do Federal Reserve ainda e ela vai acontecer hoje, né? Já anunciaram que a princípio, a taxa vai ser 0,75% de aumento, né? 0,75%, né? E o mercado ele veio caindo antes mesmo disso acontecer. O que isso pode dizer para nós? Isso pode dizer que o mercado talvez esteja precificando, né? Já se adiantando a decisão da taxa de juros. Então, se de fato o aumento da taxa for 0,75%, pode ser que a gente nem tenha tanto impacto no preço dos mercados, no preço do Bitcoin e, consequentemente, né, nos mercados de ações e no mercado tradicional. Tá? Porque os mercados, de repente, já precificaram isso antes mesmo de acontecer o aumento na taxa de juros, porque já meio que está certo que vai ser 0,75%. Agora, se a gente tiver um aumento maior que 0,75%, isso vai causar um impacto muito negativo no mercado de ações, consequentemente vai causar um impacto negativo no BTC, tá? Então a gente no diário ontem tinha feito ontem, na verdade, 2 dias atrás, né? No dia 13 de junho a gente fez uma barra muito forte de queda, fizemos uma doji e agora, rapaziada, a gente tá com algumas delimitações aí. Então, quando a gente tem uma doji, o que interfere na decisão de movimento é para onde que rompe na parte de resistência da doji e na parte de suporte da doji. Eu vou explicar para vocês melhor botando aqui as nossas linhas horizontais. Então, basicamente, uma doji, ela tem uma zona onde delimitou uma resistência para ela e uma zona onde delimitou um suporte para ela, tá? Que fica no pavio na parte de baixo. Tá, então ela fez ambos toques, né, uma região de venda e uma região de compra, o que causou uma indecisão. Quando a gente tem uma doji, a vela posterior que vai decidir o movimento, né? Se a gente tiver um movimento acima da resistência da doji, possivelmente a gente tem um retorno de alta. Agora, se a gente tem um rompimento abaixo do suporte da doji, a gente tem uma continuação da queda, né? Então, essa é a visualização que a gente tem que ter. Agora, vamos vir para o curtíssimo prazo aqui para o gráfico de 1 hora discutir sobre isso, então, tá? Então, vocês podem ver que levemente a gente rompeu, né, abaixo da média de 300 semanas e levemente a gente rompeu abaixo do suporte da doji e retomou acima. Isso é algo positivo para que a gente possa ter uma recuperação, tá? Isso é algo positivo para que a gente possa ter uma recuperação. Mas a gente ainda tem a resistência da doji, que é aqui em cima. Beleza? Então, no curtíssimo prazo, a gente tem uma LTB aqui no preço do Bitcoin, tá? Que veio sendo respeitada aqui no 1 hora. E a gente tem que romper essa região para, talvez, né, vir aqui desafiar os 23 mil dólares e 300, que é uma zona que é resistência para doji e também a zona onde cruza a média de 250 semanas, tá? Então, ali, vocês podem ver que até aqui o Bitcoin poderia subir mais ou menos uns 10, 9%, tá, meus queridos? Então, essa zona aqui de LTB, essa simetria, seria importante a gente romper para poder desafiar a zona de resistência da nossa doji, que eu fiz a marcação aqui, tá, meus queridos? Então, zona aí onde cruza também uma média muito forte, que é a média de 200 semanas, uma zona que foi rompida e ainda não foi comprovada como resistência. Então, é uma zona de resistência muito forte para o nosso price action, tá? Então, rapaziada, a gente vai ter que ver, né, como que vai ser realmente o desenvolvimento hoje dos ativos e a decisão da taxa de juros definitivo, beleza? Vamos falar alguns outros pontos aqui. O dólar está segurando resistência naquela zona que eu falei para vocês, ali nos 5 dólares e 13 centavos, o que é algo, de certa maneira, positiva, porque se a gente vê o dólar dar uma respirada maior aqui, consequentemente isso vai impactar o mercado de ações e o Bitcoin de maneira positiva, tá? Já que a gente está com uma correlação de desvalorização do Bitcoin perante o dólar, seria interessante a gente ver uma respirada aqui do dólar para a gente ficar mais tranquilo, né? Agora, se a gente ultrapassar essa resistência e continuar subindo, é sinal de que a economia, né, continua aí com as suas pioras e a gente vai ver o mercado cair ainda mais, tá? Vamos dar uma olhada aí no nosso mercado de ações, né, e no nosso índice.
O nosso mercado de ações e o nosso índice, tá? Ele fez um movimento até mesmo parecido com o do Bitcoin. Fez uma vela, o nosso índice aqui, né, o SP500, fez uma vela vermelha bem grandona aqui, ó, no dia 13 de junho, tá? E depois fez uma doji, né, que delimitou certas zonas aqui da mesma maneira, né? Resistência e suporte. Resistência na parte superior do pavio da doji, suporte na parte inferior da doji, tá? Só que aqui no SP500, diferente do Bitcoin, a gente rompeu primeiramente para cima, né? Então a gente pode vir para o curto prazo, dar uma analisada aí, ó. Então vocês podem ver que o movimento até mesmo do SP500 com o Bitcoin, né? Porque ele já teria até mesmo rompido essa pequena LTB aqui de curto prazo, tá? Então, essa zona aqui dos 3.804 do índice é importante ser rompida para que a gente possa ter uma maior recuperação aqui até os 13.900, né? Isso seria positivo até mesmo para o Bitcoin, né? Então, ter esse movimento do índice positivo é muito positivo para o Bitcoin, tá, meus queridos? Vamos dar uma olhadinha na Nasdaq. A Nasdaq também vai estar no mesmo movimento, tentando fazer sua recuperação. Ela também formou um padrão idêntico, né, com doji, né, e isso aqui é um padrão de reversão, tá, rapaziada? Normalmente isso ocasiona um padrão de reversão, se essa vela de fato engolfar a doji, né, ela precisa engolfar a doji para ter continuação. Se engolfar, não é comprovado, mas se engolfar ela, passar acima da resistência da doji, a gente tá tranquilo, tá? Daí a gente vai ter um padrão aqui de reversão muito bonito, uma vela de baixa, uma doji de reversão e uma vela de continuação para cima, beleza? Isso aqui seria positivo para a gente ter um respiro até aqui em cima, causaria um impacto de um aumento de mais ou menos 3% no gráfico da Nasdaq, do nosso mercado de ações, e seria impulsionar o próprio BTC, tá? Mas como eu falei, né, a gente precisa romper acima da resistência da doji. Então vamos lá, meus queridos. Rapaziada, outra coisa bem bacana, tá? Olhando o nosso futuros de petróleo, a gente está segurando numa resistência aqui nos 120 dólares, tá? Ainda com algumas indecisões, olhando no curtíssimo prazo, a gente não pode romper acima dessa zona, né? Tá tentando segurar, tá tentando passar acima, mas a gente precisa realmente respeitar a resistência aqui, dar uma respirada no preço do petróleo, para que isso impacte num sinal positivo de que o mercado como um todo, a macroeconomia como um todo, talvez dê uma respiradinha, tá? Não tô dizendo que isso aqui caindo vai melhorar totalmente, não é um negócio imediatista, tá? Eu tô falando de uma leve respirada, tá? Uma leve caída no preço do valor de petróleo, né, do futuro de petróleo, seria uma respirada nos mercados de ações e no mercado do Bitcoin, tá? Então, assim como o dólar tem que parar de subir para os mercados ficarem mais saudáveis, o petróleo também tem que parar de subir para os mercados ficarem mais saudáveis, porque tanto o dólar quanto o petróleo subindo nesse período que a gente está vivendo é um sinal de baixa, né? Um sinal de que os mercados vão ficar mais negativos ainda. Então, isso aqui tem que segurar a resistência aqui e dar uma respirada, tá? Buscar aqui, quem sabe, os 110 dólares, né? Uma média aqui mais tranquilo. Beleza, meus queridos? Então agora, bora falar um pouquinho de análise de sentimento e o que nos espera, tá? Em relação ao BTC, o que a nossa análise de sentimentos está mostrando para nós. Vamos lá. Só abrir aqui o TRDR para nós, rapaziada. O que não me agradou muito na análise de sentimento, meus queridos, é que o nosso long short ele deu uma leve subida, tá? Então eu já vou mostrar para vocês aqui, às vezes o TRDR dá uma demorada para carregar, porque ele é um pesado, né, com informações. O long short não me agradou muito porque ele deu uma leve subida, ele até bateu um patamar ali de 2 longs para cada short, depois deu uma caidinha de 1.8 para 1.8, e só que isso ainda não é saudável, ele tá querendo voltar a cair ainda mais, isso é bom, tá? Então bora lá, vamos falar sobre o CVD das sardinhas, vamos falar sobre o CVD das baleias, vamos falar sobre o long short radle, tá? Rapaziada, seguinte, tá? Primeira coisa, o CVD das baleias tá querendo voltar a subir aparentemente, né? Tá fazendo um movimentazinho aqui que aparentemente quer voltar a subir. Só que o CVD das sardinhas também tá querendo voltar a subir, o que não é algo muito positivo, né? Então, assim, aqui no CVD das sardinhas, a gente precisa ver esse CVD cair, fazer um movimento de baixa, e daí se o CVD das baleias aqui começar a realmente subir, enquanto esse cai, a gente está aí no lucro, a gente está num movimento realmente confirmado e positivo, se o CVD das baleias subir e o CVD das sardinhas cair, né? A gente tem essa divergência entre os dois, né? Se os dois se movimentam juntos, é estranho. A gente sempre se baseia mais no CVD das sardinhas, tá? Mas eu tô usando o CVD das baleias junto porque a gente consegue ter um filtro muito bacana de que se o movimento é confirmado ou não. Então, consequentemente, se a gente cair aqui nesse CVD de sardinhas, de pequenos players, né, a gente vê o CVD de grandes players subindo, o movimento de alta do BTC de curto prazo é confirmado, tá? Nosso long short atinge um patamar de 2 longs para cada short, né? Foi inclusive no dia hoje, inclusive às 4 da manhã ele atingiu isso, tá? E agora o nosso long short está querendo encurvar para baixo. Ele tinha batido um patamar de 1.8 longs para cada short,
agora está em 1.7, né, 1.68, mais ou menos 1.7 longos para cada short. Ainda um long short alto, tá relativamente alto o número de contratos, tem contratos de long abertos, tá? Mas ele tá encurvando para baixo querendo cair mais. Então se a gente vê ele cair para um patamar aqui de 1.4, né, abaixo de 1.4, beirando de repente um 1 aqui long para cada short, isso vai ser muito positivo para que a gente possa ter uma recuperação no preço do BTC, tá? Então vocês já sabem o que esperar. A gente tem que ver o CVD. Se você utiliza análise de sentimento no seu dia a dia, a gente tem que ver o CVD aqui das baleias começar a subir e a gente tem que ver o CVD das sardinhas começar a descer e o long short cair para que a gente possa ter um movimento de alta no curto prazo confirmada no preço do BTC. Beleza? Além disso, taxa de juros tem que ser o que o mercado já espera, 0,75%. Se for acima disso, vai impactar de maneira negativa, tá? Pode ter certeza. Se for realmente de fato 0,75%, o mercado já está esperando isso, o mercado já veio caindo, então acredito que a gente já possa ter precificado, tá? Além de que a gente retornou acima do suporte da Doji aqui, né? Fizemos um fundo, voltamos acima dele, isso aqui é bacana, e daí a gente vai ter de repente um impulso de alta aí no curto prazo para o BTC e demais mercados aí, mercado de ações, Nasdaq. Tá bom, rapaziada? Então é isso que eu queria passar pra vocês, tá? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever e ativar as notificações pra você ficar ligado naquilo que a gente tá trazendo aqui todos os dias. Beleza? Tamo junto, meus queridos, e até o próximo vídeo.